Desconhecido se abriga na casa dela durante a cheia e surge uma revelação impactante. A chuva caía como se o céu quisesse limpar as mágoas do mundo. Clara olhou pela janela de sua pequena casa à beira do rio. A correnteza já ameaçava invadir seu refúgio. As enchentes tinham se tornado uma presença assustadora nesta cidade. Ela se lembrou da última vez que as águas haviam subido, levando tudo embora. As horas passavam e a Elisa, sua paciente de anos, jazia agora em silêncio na memória. O aperto no peito a lembrava da tristeza que a consumira com a perda recente do irmão. Mas naquela noite, o relógio marcava mais do que o tempo. Um estrondo de trovão cortou o ar, e naquele instante de desespero, alguém bateu à porta. Um desconhecido, encharcado e tremendo, parecia um náufrago em uma tempestade. Marco, um nome que soava estranho e familiar ao mesmo tempo. Clara hesitou, mas a compaixão foi mais forte. O rapaz entrou, os olhos arregalados, refletindo o medo que se misturava à força da tempestade. Ela preparou uma xícara de chá, enquanto ele se enxugava, tentando não deixar que a tensão cortasse o ar entre eles. A casa, normalmente tão reconfortante, agora parecia um barco à deriva. A água continuava a subir, batendo nas paredes como se quisesse entrar e arrastá-los para a correnteza. "Você está bem?" Clara perguntou. E Marco assentiu, embora seu corpo contasse uma história diferente. As palavras começaram a fluir entre eles como as águas do rio. Compartilharam memórias e medos. A jovem enfermeira falava sobre sua rotina, seus pacientes e a sombra que sua perda lançava sobre seus dias. Marco, por sua vez, começou a abrir seu coração também. A conversa revelou traumas ocultos. Ele é filho de uma ex-namorada de seu irmão. Um choque! Clara sentiu um nó na garganta. Por que ele estava ali? Havia algo mais nas entrelinhas. Um mistério que pairava no ar como o cheiro de chuva. Marco admitiu que tinha vindo por um motivo que poderia mudar tudo. Olhou nos olhos dela e disse que sua família havia guardado segredos sobre uma tragédia que ninguém gostaria de lembrar. A pressão emocional crescia dentro da sala. As paredes pareciam estreitar, a água batendo cada vez mais forte. Mas Clara também sentiu um peso ser levantado. As memórias do irmão eram tão vivas e doloridas que a proximidade de Marco, mesmo sendo um desconhecido, começava a despertar um novo tipo de angústia. E se o que ele trazia nas mãos fosse uma nova desgraça? O som da tempestade misturava-se com os ruídos da casa, e ela olhou para Marco, um misto de medo e expectativa em seu olhar. O nível da água, agora ameaçadoramente perto, parecia sussurrar segredos que estavam prestes a ser revelados. O passado e o presente colidiam como as ondas do rio, e Clara sabia que ali, naquele momento, tudo poderia mudar. O que Marco realmente queria dela? A tempestade rugia, enquanto a casa, eles e seus destinos permaneciam incertos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua parte. O som da tempestade rugia, como um monstro faminto. Clara sentiu um frio na espinha. O olhar fixo em Marco. A casa estava cheia de ruídos. A água batendo nas paredes. Os estalos do telhado sob a pressão da chuva. O estalo alto, que ecoou pela sala, as fez pular. O coração de Clara disparou. O que foi isso? Ela perguntou, nervosa. Marco também parecia abalado. Não sei, ele sussurrou, os lábios tremendo. Então, de repente, a luz piscou e apagou. A escuridão engoliu a sala, mas Clara não tinha tempo para se desesperar. A água continuava a subir, mas havia algo mais. Algo que não fazia sentido. O que você queria me contar? Clara insistiu, a voz firme, tentando se ancorar em algo. Mas a resposta de Marco foi interrompida por um som ensurdecedor. Um grito alto e desesperado que cortou a tempestade como uma faca. Clara virou-se rapidamente, o rosto pálido. O que estava acontecendo? O medo pulsava em seu peito. Foi de fora! Marco exclamou, avançando em direção à porta. Mas Clara não conseguiu se mover. Algo dentro dela a segurava. Uma premonição, talvez. Enquanto o movimento dele se tornava mais intenso, ele puxou a porta. E então, o que surgiu do lado de fora fez Clara prender a respiração. Uma figura, uma mulher ensanguentada, surgia na porta. O rosto dela estava distorcido pela dor e desespero. Socorro! Suas palavras mal saíam, como um sussurro agonizante. Clara, tomada pela urgência, correu até a mulher. A primeira coisa que notou foi um colar com pingente, em forma de coração, que cintilava, mesmo sob a chuva. Ela não podia acreditar. Seu estômago revirou. O coração da mulher era idêntico ao colar que ela havia dado para seu irmão. Ela é... Clara começou, mas a voz não saía. Uma onda de reconhecimento a atingiu como um soco no estômago. A mulher era uma antiga amiga da família, alguém que havia desaparecido anos atrás. O mundo parecia girar ao seu redor. Marco, percebendo a conexão, avançou. Ela é a mãe dele, não é? O choque em sua voz refletiu o que Clara sentia, e ele se virou para ela, os olhos arregalados. Ela estava com seu irmão. A cada palavra, o nó na garganta de Clara aumentava. O que isso significava? Ela não conseguia pensar claramente. A tempestade, a inundação, tudo isso parecia pequeno diante do que estava diante dela. E a mulher, em condições tão piores do que as dela, parecia se agitar no chão, tentando alcançar algo. Clara se abaixou. Calma, estou aqui. O que aconteceu? Ela segurou a mão da mulher, que estava gelada e tremia. Eles não podem saber! A mulher disse entre as respirações ofegantes. Meu filho! O sangue de Clara ferveu. O que estava acontecendo? A água já não subia mais apenas do rio. O desespero e a incerteza inundavam todo o seu ser. Marco olhou para Clara e as conexões entre eles começaram a se formar. Todos os segredos, todas as memórias estavam agora à flor da pele. Clara, e se o seu irmão não tivesse morrido no acidente? E se ele estivesse envolvido em algo muito maior?
Marco sussurrou, a incerteza em seu olhar. A ideia era muito pesada. O passado que ela tentava enterrar agora surgia em toneladas. E a casa, as paredes, tudo parecia prestes a desabar. A verdade, aquela verdade devastadora pôs a da água na sala, enquanto o eco da tempestade e os gritos da mulher ressoavam na escuridão. O que mais estava escondido sob os ruídos da chuva? Clara sentiu seu coração acelerar. Sabia que a partir daquele momento nada seria como antes. A tempestade ainda rugia, mas agora era a tempestade de segredos que estava prestes a explodir. E no fundo, uma pergunta permanecia: quem realmente era Marco? E qual papel ele teria na revelação que se aproximava como uma onda prestes a engolir tudo? O que mais estava escondido sob os ruídos da chuva? Clara sentiu seu coração acelerar, a figura diante dela consumindo toda a sua atenção. A mulher ensanguentada e com o rosto distorcido pela dor, sussurrou novamente. Meu filho, ele está em perigo. Neste momento, o ar ao redor deles pareceu ser cortado por uma lâmina afiada de medo e desespero. Marco também se aproximou, olhos arregalados, mal conseguindo processar a cena. Quando Clara olhou para ele, viu que seus lábios estavam pálidos, mas não só pelo medo. Havia algo mais ali, um tipo de reconhecimento sombrio que a deixou inquieta. Naquele instante, antes que ela pudesse perguntar, a mulher agarrou a mão de Clara com força, seus olhos implorando. Você precisa saber. O que você está querendo dizer? A mulher respirou fundo, como se cada palavra recente fosse um peso insuportável. É ele, o pacto que fizemos. Clara, você precisa entender. Você não pode confiar em Marco. As palavras ecoaram pela sala que parecia ser banhada por um silêncio ensurdecedor após seus sussurros. Clara olhou para Marco, que havia se afastado um passo, a expressão de choque se transformando em algo mais sombrio. O que você sabe sobre isso? Ela exigiu, a voz firme, mas o pavor crescia dentro dela como uma tempestade. Calma, Clara. Marco respondeu, mas a hesitação na sua voz não a tranquilizou. Não acredito que ela esteja falando sério. Não estou louca, gritou a mulher, sua mão tremendo, ainda agarrando a mão de Clara. Você não entende. Ele não é quem diz ser. O que aconteceu foi um pacto para protegê-lo. E agora ele está aqui, em meio a tudo isso. A verdade que ninguém pode saber. As palavras da mulher a feriram mais que a chuva. Clara ficou paralisada, as memórias do irmão inundando sua mente. Marco estava envolto em segredos que não apenas afetavam suas vidas, mas também o passado que ela tentava entender. O que realmente havia acontecido? E quem era Marco? Você não é, meu irmão, é? Ela perguntou de repente, as lágrimas borrando a sua visão. Marco hesitou por um instante e... Não é isso. Marco tentou defender, mas a voz falhou. A mulher então gritou, interrompendo tudo. A urgência em seu olhar aumentou, como se algo irreparável estivesse prestes a acontecer. Ele não pode saber. O pacto, ele pode custar vidas. Tem que ser feito antes da meia-noite. Ela começou a se convulsionar e o pânico tomou conta da sala. Clara sentiu a adrenalina percorrer suas veias. O que estava acontecendo? Um barulho súbito cortou o ar. Algo pesado batendo nos fundos da casa. Clara olhou rapidamente, o coração disparando, enquanto o eco do trovão misturava-se ao som de madeira quebrando. A tempestade atrás delas parecia empurrar a realidade para uma nova dimensão, e ela percebeu que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Fique aqui! Marco virou-se, pronto para correr em direção à porta.
Mas quando ele fez isso, Clara percebeu algo em seu olhar, algo que ela não poderia ignorar. "Espere!" gritou, mas já era tarde demais. Ele avançou para a escuridão, sem olhar para trás. A casa estava cheia de segredos, e agora, com Marco fora de vista, um novo terror a aguardava. A mulher no chão, ainda ofegante, olhou para Clara e sussurrou: "A tempestade não é seu maior problema. O verdadeiro perigo já está aqui." E enquanto o som de passos ecoava lá fora, Clara não sabia se Marco voltaria, ou se o que realmente o cercava era uma escuridão que mudaria tudo. O que mais estava prestes a ser revelado? O que Clara realmente sabia sobre Marco? As paredes pareciam fechar-se novamente, e a urgência de descobrir a verdade nunca foi tão crítica. Clara sentia o coração disparar enquanto a mulher ensanguentada a encarava com um olhar desesperado. O caos da tempestade lá fora parecia pequeno diante do turbilhão de emoções dentro dela. Marco havia saído, mas seu desaparecimento não era a única preocupação. A mulher sabia algo que poderia mudar tudo. "Clara, a verdade é mais terrível do que você imagina." A mulher sussurrou, lutando para manter a voz firme. "Ele tem que saber. Você tem que impedir que um novo pacto aconteça." Clara franziu a testa, insegura sobre como reagir. "Pacto? O que está acontecendo?" Sua voz tinha um tremor, e a realidade começou a se fragmentar ao seu redor. A mulher, com feições pálidas, olhou ao redor, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. "Eu não devia ter vindo, mas ele precisa de ajuda. O seu irmão estava... Ele estava..." Uma descarga elétrica percorreu o corpo de Clara. Seu irmão, as lembranças voltaram como flashes. "O que aconteceu? Onde ele está?" "Ele está vivo, Clara!" A mulher gritou, mas logo se recompôs, a voz suavizando. Ele fez um pacto para salvar a vida de alguém, mas agora está preso em algo muito maior e mais sombrio. A tempestade rugia lá fora, como se a própria natureza estivesse alertando-os. O ar estava carregado de tensão, como um fio de eletricidade. Clara sentiu seu mundo em processo de desmoronamento. "Eis se o que você diz for verdade. Por que Marco está aqui? E o que ele tem a ver com isso?" A mulher mordeu o lábio, hesitando. "Marco, ele é a chave. O verdadeiro filho foi trocado por ele e agora está preso neste ciclo. Se você não interromper isso antes da meia-noite, ficará sem chances." Clara estava paralisada. "Você está me dizendo que não é só um estranho? Que ele pode ser o que você disse?" As palavras saíram arrastadas. Sua mente estava tentando acompanhar o que sua intuição já tinha percepcionado. "Sim! Compare a maneira como ele reage, como ele age. Ele não é quem pensa ser." Os olhos da mulher brilharam com uma intensidade que Clara nunca viu. "Se ele sair e não voltar, tudo pode acabar. A vida dele, a sua e do seu irmão." Esse momento parecia interminável. Clara engoliu em seco, sentindo um nó se formar em sua garganta. O eco dos trovões do lado de fora se misturava ao barulho incessante da chuva. E se tudo fosse uma armadilha? E se Marco estivesse ligado a isso de alguma forma? Pensou, mas não tinha como negar o sentimento de que havia mais nessa conexão. Justamente quando ela estava prestes a falar novamente, um barulho retumbante ecoou, como se algo tivesse colidido com a casa. A porta dos fundos se abriu com um estrondo, fazendo com que Clara e a mulher se virassem. Um vento frio entrou, trazendo consigo uma sensação de perigo. E então,
no meio da escuridão, Marco apareceu. Mas algo estava diferente. Seu olhar era vazio, quase como se ele tivesse mudado. Sua expressão estava perturbada, mas também havia uma calma estranha. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz baixa e sombria. Clara sentiu um arrepio. Marco, você não está bem. A palavra não saiu quase como um sussurro. A verdade é que nunca estivemos. Clara, você precisa entender que não podemos voltar atrás. As coisas que estão em movimento não podem ser desfeitas. As palavras dele penetraram como uma faca. A mulher abriu a boca para falar, mas a fúria cresceu em Marco. Silêncio! Este não é o seu lugar, ele gritou, e a energia na sala mudou. Toda a tensão acumulada se transformou em uma tempestade de emoções e desentendimentos. Marco! Clara exclamou, desesperada. O que você está fazendo? O que você esconde? O medo a apertava por dentro. Então, antes que pudesse seguir seu raciocínio, uma luz intensa iluminou o ambiente. E por um breve instante, Clara viu a figura do irmão no fundo da sala. Ele estava ali, mas a aparência era diferente. Como se tudo estivesse misturado. Clara! Sua voz ecoou. E em um piscar de olhos, a visão se dissipou. Clara olhou de volta para Marco, a mente girando. Ele não era apenas um estranho. Ele era parte de tudo isso. E a irmã daquele pacto não era quem ela esperava também. O que realmente aconteceu no passado? O que mais estava escondido sob os segredos daquela tempestade? Agora é hora de você decidir, Clara. A escolha é sua. A frase pairou no ar, pesando como uma sentença. O que mais estava prestes a ser revelado? O que significaria enfrentar os segredos que uniam seus destinos? Clara estava em estado de choque. O que estava acontecendo? A figura do irmão pareceu tão real. E agora Marco estava ali, envolto em mistérios que ela mal conseguia processar. A atmosfera estava densa, como se cada palavra carregasse o peso de segredos dolorosos. Ela queria entender. Precisava. Marco, você não tá bem, ela disse, a voz trêmula. O olhar dele não parecia mais humano, como se algo estivesse dominando seu ser. O que você ouviu lá fora? O que aconteceu? Ele hesitou, mas quando falou, sua voz era sombria, quase ressoando. O que eu sou e quem eu sou não está mais claro, Clara. Era como se uma sombra estivesse se formando atrás dele, uma presença indistinta que pulsava. A mulher, ainda no chão, olhou de forma frenética entre os dois. Marcos, escute! Você não sabe o que está por trás disso. Você precisa se afastar. Ela parecia uma mãe protegendo seu filho, mas não havia certeza de quem era o verdadeiro perigo. Tudo aconteceu em um instante. Clara olhou para Marco, ouvindo o rugido da tempestade fora, e antes que pudesse articular um pensamento, algo aconteceu. A luz começou a piscar, e então um forte estrondo veio do telhado. As paredes tremeram, e Clara segurou a cabeça, presa entre o pânico e o desespero. Então, em um clarão de luz, algo apareceu. Uma sombra corpórea se projetou para dentro, como um espectro vindo do além. Clara prendeu a respiração. Seu coração batia desenfreado. Era um rosto familiar, mas distorcido, como se cada lembrança amorosa tivesse sido convertida em ódio. Era o irmão dela, mas não era. Ao mesmo tempo, ele sorriu de maneira perturbadora enquanto se dirigia a Marco. Ah, meu querido irmão, você está aqui. Você finalmente entendeu o que está acontecendo. A voz era do irmão, mas a entonação e o desprezo a fizeram gelar. Apenas fantasiava sobre sua lealdade? Patético. O choque tomou conta do ambiente. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. O quê? O que você está dizendo? Conseguiu perguntar,
mas a sala parecia se contorcer em torno dela. Marco respirou pesadamente. Isso não pode estar acontecendo. Ele estava mais confuso do que nunca, mas a presença do irmão ameaçava tomar controle da situação. Ele está morto. Você não pode estar aqui. Eu não estou morto, Marco. Nunca estive. Você que foi trocado por ele. A revelação era como um chicote cortando o ar. Cada palavra do irmão reverberava em Clara, fazendo-a questionar tudo o que conhecia. O que isso significava? A mulher no chão murmurou. Você não entende os pactos que foram feitos. Não pode confiar naquilo que não vê. As sombras são mais astutas do que você imagina. Mas nem mesmo Clara conseguia focar nela. Marco olhou para o irmão, a angústia se transformando em uma nova percepção. Você quer dizer que eu sou a trocação? O que você fez? O que você fez para chegar aqui? Eu não fiz nada, irmão. Foi você quem se entregou. Agora, o ciclo se repete e você está prestes a se sacrificar novamente. A versão distorcida do irmão sorriu, revelando um tipo de triunfo cruel. Mas não se preocupe, você ainda pode ter seu momento de glória, desde que decida no tempo certo. O silêncio tomou conta da sala, enquanto Clara absorvia a brutalidade da verdade. O que ela via quebrava sua compreensão sobre tudo. O irmão desaparecido, Marco, a água subindo, tudo isso estava entrelaçado de formas que ela nunca teria imaginado. E se ele não voltar, Clara? A verdade pode custar tudo! A mulher sussurrou, a urgência de sua voz destacando-se. E naquele exato momento, a tempestade rugiu ainda mais forte. As paredes estalavam e o céu parecia querer desabar. O ar estava saturado com tensão e a verdade ameaçava explodir. O que aconteceria se Marco decidisse o que se revelaria? O ciclo realmente poderia ser rompido? Enquanto Clara olhava para a figura do irmão e Marco, a definição de suas realidades parecia se desvanecer nesse labirinto de choque e revelações. As peças do quebra-cabeça se reuniam em algo muito maior e mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. E a escolha que se aproximava poderia significar a diferença entre a vida e a morte, ou a revelação de um segredo que poderia alterá-las para sempre. Clara estava paralisada, o olhar fixo na figura do irmão distorcida e preocupante à sua frente. Marco parecia mais do que nunca um enigma. Tudo estava confuso, e com a tempestade rugindo lá fora, o medo invadia cada canto da casa. O que mais poderia acontecer? O ar estava carregado, quase sufocante, e a cada respiração, os segredos pesavam um pouco mais. Você não deve estar aqui, Marco gritou, sua voz ecoando e se misturando com o barulho da chuva. O irmão, com aquele sorriso perturbador, começou a se aproximar. Clara sentiu seu coração disparar. Por que ele estava tão calmo? Que tipo de jogo é esse? Você acha que pode se livrar de mim assim tão fácil? O irmão disse quase rindo. Você e suas ilusões! Vamos falar sobre o pacto. Que pacto? Ah, o que você fez para substituir o que deveria ser seu, caberia a você. A cada palavra, o ambiente parecia tremer. Uma energia sinistra começava a circular, envolvendo a todos como uma névoa gélida. Pacto? Que pacto? Clara perguntou com a voz trêmula. Olhou para a mulher no chão, mas ela havia desmaiado. O que estava acontecendo com ela? Antes que alguém pudesse reagir, o irmão de Clara se lançou em direção a Marco. A folha da porta balançou com o impacto, fechando-se com um estrondo. Clara recuou, paralisada, enquanto Marco tentava se esquivar. O impacto foi tão forte que a casa pareceu vibrar, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Nunca estive morto,
Sempre fui parte disso, gritou o irmão. De repente, uma luz explodiu, iluminando a sala. Clara piscou, e a sombra que se projetava sobre Marco parecia ganhar vida. Sentiu uma onda de terror a percorrer, e a tempestade lá fora parecia reagir, com relâmpagos cortando os céus. Então, tudo aconteceu em um segundo. A sombra à sua frente mudou de forma, envolvendo Marco em uma escuridão que ninguém poderia imaginar. Um grito angustiante ecoou, e o corpo de Marco começou a contorcer-se, como se estivesse lutando contra algo que tentasse dominá-lo. "Socorro!" ele gritou, mas a voz soava distante, como um eco perdido no vento. Clara deu um passo à frente, o coração na garganta, mas a cena à sua frente a paralisou. O rosto de Marco virou uma máscara de desespero. "Clara, me ajuda!" Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, uma onda de energia fria percorreu a sala, como se a própria casa estivesse segurando a respiração. "Não! Marco!" Clara gritou, sentindo seu mundo desabar. O irmão de Clara sorriu, mas não era um sorriso de felicidade. Era uma expressão de triunfo. "Agora você entende, não? As linhas entre nós sempre foram borradas. Você nunca soube de nada, mas tudo se refaz de novo." Ele gesticulou, como se o universo estivesse em suas mãos, completamente indiferente ao sofrimento ali presente. A sensação de que todo o horror finalmente ganhava forma e lógica envolveu Clara. Ela queria chorar, mas a revolta tomou conta. Você não pode fazer isso!" Marco conseguiu sussurrar, os olhos fixos nos de Clara. A tempestade rugia, e o que estava escondido nas sombras se revelava. Um vínculo mais profundo do que ela poderia imaginar. E então, em um piscar de olhos, tudo ficou em silêncio. O que restava daquela batalha parecia ter sido um sonho ruim. Clara olhou para o lugar onde Marco estivera, mas agora via apenas uma marca no chão. O que acontecera? O irmão sorriu para ela e o mundo ao redor começou a desaparecer em trevas. A casa, o rio, tudo algumas memórias perdidas. Agora que ele se foi, você vai ter que fazer uma escolha, Clara. O pacto não se quebra assim, e você será a próxima. Clara tremeu. O peso dessas palavras atingiu como um soco no estômago. Onde estava Marco? O que isso significava? Com a chuva torrencial e um mistério se fechando sobre ela, Clara percebeu que as verdadeiras revelações estavam apenas começando. É a sua vez, Clara. O tempo anda rápido e a meia-noite se aproxima, sussurrou o irmão, enquanto tudo ao redor se tornava um vazio escuro, deixando Clara à beira do abismo, sem saber o que fazer. Clara estava à beira do abismo, as palavras do irmão ecoando em sua mente, enquanto a escuridão parecia se espessar ao seu redor. O que ele queria dizer? O que significava aquele pacto? A sala estava em silêncio sepulcral, mas a tempestade rugia lá fora, como se o mundo estivesse agitando os remorsos guardados. Então, tudo mudou em um instante. Um tremor percorreu a casa, fazendo as paredes vibrar. Clara sentiu uma onda de calor subindo por suas pernas, como se o chão estivesse se dissolvendo sob seus pés. Mas o peso das palavras do irmão era muito maior que qualquer estrutura física. Ela respirou fundo, tentando se concentrar. Como você pode afirmar que não estou morto? Marco questionou, o olhar perdido entre descrença e confusão. Ele estava lutando contra as sombras que dançavam à sua volta,
Mas Clara sentiu que ele havia se transformado em alguém que ela não conhecia. Porque você nunca foi o verdadeiro, Marco? O irmão de Clara respondeu com uma frieza que gelou a sala. O verdadeiro, aquele que você está pensando, foi sacrificado por um poder maior. E o que sobrou de sua essência foi criado por alianças e pactos. O rosto de Clara palpitava com cada palavra revelada. Era como se as linhas de suas memórias estivessem sendo apagadas e repintadas em um quadro que nem mesmo ela pediu para ver. A água do rio já não parecia ser o maior perigo. O que viria a seguir era muito mais aterrador. A ideia de um impostor em sua vida a aterrorizava. Clara, você não pode acreditar nele! Marco tentou intervir, mas a voz de seu irmão reverberou de forma quase hipnótica. Você sabia que ele assemelha-se ao seu verdadeiro irmão? Que agora está preso em uma dimensão que você não pode imaginar? Cada um de nós tem um papel neste ciclo. A hora está quase chegando. Antes que Marco pudesse responder, a luz começou a piscar freneticamente, como se também quisesse escapar daquele espaço sombrio. Até que, repentinamente, tudo escureceu, envolto em um silêncio mortal. O que estava acontecendo? A chuva que antes soava tão intensa, agora parecia distante, quase um eco. E, de repente, uma explosão de luz colorida preenchia o ambiente. Clara se virou e, em meio ao brilho, viu uma figura conhecida. Era ela em sua forma mais jovem. O peso da lembrança era tão forte que quase a fez desmaiar. Clara, você precisa lembrar. Somente você pode romper esse ciclo. A versão mais jovem de si mesma a olhou nos olhos, cheia de uma urgência desesperada. Eu não entendo, gritou Clara, enquanto o medo se misturava com a confusão. O que você quer dizer? Você é a única com o poder de decidir o destino deles. Sua escolha agora pode salvar vidas, mas também pode selar o destino deles para sempre. As palavras saíram em um sussurro urgente, levando Clara a um estado de alerta. Mas o que ela tinha que fazer? A luta interna entre fé e dúvida a fazia tremer. E mais uma vez, o irmão sorriu, mas agora havia algo de diferente em seu olhar. Ah, Clara, assim como uma carta jogada ao vento, seus sentimentos são tão voláteis. O que você escolher pode não ser somente sua decisão, mas a última chance de todos nós. Então, a luz se apagou novamente, mas dessa vez, Clara sentiu uma força a envolvendo. Era como se a verdadeira essência daquela casa, daquele rio, de tudo, estivesse colidindo com a tempestade lá fora. Decida, e a verdade sobre quem você realmente é será revelada. A voz do irmão ecoou, reverberando em suas veias. Clara fechou os olhos, tomada pela confusão. Poderia seguir as instruções do irmão e colocar Marco em perigo? O que significava tudo isso? A escuridão que a envolvia parecia mais opressiva. E com um estalo, luz e sombra se chocaram, criando um vórtice ao seu redor. Então, em um segundo, o vórtice se fechou e ela se viu em outro lugar. Um lugar que não reconhecia. Clara olhou ao redor, desesperada. Havia portas, e atrás de cada uma, ela sentia que estava escondido um pedaço da verdade. As escolhas que precisava fazer a aguardavam. O que essa nova realidade significava? O que mais estava por vir? E mais importante, quem ela realmente era? A tempestade ainda rugia, mas agora Clara estava no olho do furacão, e a decisão que faria mudaria tudo para sempre. Clara estava ali, à beira do abismo.
imersa em um turbilhão de emoções. O que ela deveria fazer? Enquanto as palavras do irmão ecoavam em sua mente, as sombras na sala pareciam dançar ao ritmo da tempestade lá fora. Cada passo que dava em direção à verdade era um passo em direção ao desconhecido. O ar estava carregado, quase elétrico. As luzes tremeluziam ao redor dela. E, mesmo quando a luz desapareceu, a presença do irmão permanecia firme, como uma âncora em sua mente. Você tem que decidir, Clara. O olho da tempestade envolvia todos, mas a urgência estava se intensificando. De repente, um barulho estrondoso cortou o ar. Clara se virou para o canto da sala, o coração acelerado. As portas começaram a bater violentamente, como se uma força invisível tentasse entrar. Então, um novo relâmpago iluminou a casa, revelando uma figura familiar. Era Marco, mas não era o Marco que ela conhecia. Havia algo de diferente em seu olhar, algo sombrio. Instintivamente, Clara deu um passo à frente. Marco, você está bem? Sua voz tremeu, cheia de preocupação. Mas ele não respondeu. O olhar dele estava fixo no irmão, uma mistura de ódio e confusão. Você se deixou levar, irmão. A tempestade traz à tona o que está escondido. O irmão disse, dando um passo à frente, confiando em sua própria força. A conexão entre os dois parecia palpável, e Clara sentiu uma estranha sensação de que estava no meio de algo maior do que ela. Clara, fique atrás de mim! Marco gritou, mas a voz soava distante. Antes que ela pudesse reagir, uma onda de energia envolveu a sala, como se a própria casa estivesse vibrando. Clara olhou para as paredes, começando a sentir uma ruptura. Um frio que subia pela espinha. O pacto está prestes a ser rompido. Não podemos permitir que isso aconteça. O irmão gritou, e Marco deu um passo à frente, as mãos levantadas, como se tentasse controlar a tempestade. Clara ficou atenta, o medo e a incerteza rolando em seu estômago. Então, tudo aconteceu com uma rapidez que a deixou sem ar. O chão sob seus pés começou a rachar. Clara viu os fragmentos de madeira levantando e caindo, e antes que pudesse processar, uma luz ofuscante a cercou. O que estava prestes a acontecer a fez sentir que o chão havia desaparecido. E em meio à luz, ela viu uma nova figura surgir. A figura de sua mãe. Clara! A voz dela ressoou pela sala cheia de amor, mas com um fundo de desespero. Você precisa ouvir. A verdade sobre Marco e seu irmão é mais profunda do que você imagina. Os olhos de Clara se arregalaram em choque. Nenhuma lembrança dela estava tão vinculada a isso. Você não pode confiar nos que estão ao seu redor, a mãe disse, gesticulando com fervor. O que eles trouxeram não é real. Marco não é quem você pensa que é. O coração de Clara disparou. O que você quer dizer? As palavras saíram como um sussurro entre ruídos ensurdecedores. E então, Marco olhou para sua mãe, um novo entendimento surgindo em seu olhar. Você sabia? Você sabia de tudo! A tensão na sala cresceu, como aço prestes a se romper. Silêncio! Você não pode conhecer a verdade! O irmão de Clara gritou, seu rosto distorcido pela raiva. O pacto não pode ser quebrado? Faz parte de quem nós somos. A tempestade rugia lá fora. A casa vibrava e a luz piscava como se estivesse prestes a perecer. Clara estava em estado de choque. As revelações se entrelaçavam e se torciam como correntes. Tudo o que acreditava estar seguro agora parecia ruir. Que segredo sua mãe guardava?
E quem era realmente Marco? O que ele significava nesse jogo? Clara, a escolha agora é sua. Você pode aceitar a verdade ou se perder nas sombras. A mãe clamou, enquanto a visão dela começava a se desfazer na luz cada vez mais intensa. E ali, no limite de tudo, Clara se sentiu encurralada, o destino de todos em suas mãos. Mas então, em um giro inesperado, a luz explodiu e os gritos se tornaram um eco no vento. O que realmente se desenrolava no tecido da realidade, o que mais estava escondido sob as camadas desta tempestade interminável. Clara sabia que a resposta estava prestes a ser revelada. E não havia como voltar atrás. Clara estava ali à beira do abismo, imersa em um turbilhão de emoções. O que ela deveria fazer? Enquanto as palavras do irmão ecoavam em sua mente, as sombras na sala pareciam dançar ao ritmo da tempestade lá fora. Cada passo que dava em direção à verdade era um passo em direção ao desconhecido. O ar estava carregado, quase elétrico. As luzes tremeluziam ao redor dela, e mesmo quando a luz desapareceu, a presença do irmão permanecia firme, como uma âncora em sua mente. Você tem que decidir, Clara. O olho da tempestade envolvia todos, mas a urgência estava se intensificando. De repente, um barulho estrondoso cortou o ar. Clara se virou para o canto da sala, o coração acelerado. As portas começaram a bater violentamente, como se uma força invisível tentasse entrar. Então, um novo relâmpago iluminou a casa, revelando uma figura familiar. Era Marco, mas não era o Marco que ela conhecia. Havia algo de diferente em seu olhar. Algo sombrio. Instintivamente, Clara deu um passo à frente. Marco, você está bem? Sua voz tremeu, cheia de preocupação. Mas ele não respondeu. O olhar dele estava fixo no irmão. Uma mistura de ódio e confusão. Você se deixou levar, irmão. A tempestade traz à tona o que está escondido, o irmão disse, dando um passo à frente, confiando em sua própria força. A conexão entre os dois parecia palpável. E Clara sentiu uma estranha sensação de que estava no meio de algo maior do que ela. Clara, fique atrás de mim! Marco gritou. Mas a voz soava distante. Antes que ela pudesse reagir, uma onda de energia envolveu a sala, como se a própria casa estivesse vibrando. Clara olhou para as paredes, começando a sentir uma ruptura, um frio que subia pela espinha. O pacto está prestes a ser rompido. Não podemos permitir que isso aconteça. O irmão gritou e Marco deu um passo à frente, as mãos levantadas como se tentasse controlar a tempestade. Clara ficou atenta, o medo e a incerteza rolando em seu estômago. Então, tudo aconteceu com uma rapidez que a deixou sem ar. O chão sob seus pés começou a rachar. Clara viu os fragmentos de madeira levantando e caindo. E antes que pudesse processar, uma luz ofuscante a cercou. O que estava prestes a acontecer a fez sentir que o chão havia desaparecido. E em meio à luz, ela viu uma nova figura surgir. A figura de sua mãe, Clara! A voz dela ressoou pela sala, cheia de amor, mas com fundo de desespero. Você precisa ouvir. A verdade sobre Marco e seu irmão é mais profunda do que você imagina. Os olhos de Clara se arregalaram em choque. Nenhuma lembrança dela estava tão vinculada a isso. Você não pode confiar nos que estão ao seu redor, a mãe disse, gesticulando com fervor. O que eles trouxeram não é real. Marco não é quem você pensa que é. O coração de Clara disparou. O que você quer dizer? As palavras saíram como um sussurro entre ruídos ensurdecedores. E então Marco olhou para sua mãe. Um novo entendimento surgindo em seu olhar. Você sabia? Você sabia de tudo?
A tensão na sala cresceu, como aço prestes a se romper. Silêncio! Você não pode conhecer a verdade. O irmão de Clara gritou, seu rosto distorcido pela raiva. O pacto não pode ser quebrado. Faz parte de quem nós somos. A tempestade rugia lá fora. A casa vibrava. E a luz piscava, como se estivesse prestes a perecer. Clara estava em estado de choque. As revelações se entrelaçavam e se torciam como correntes. Tudo o que acreditava estar seguro agora parecia ruir. Que segredo sua mãe guardava? E quem era realmente Marco? O que ele significava nesse jogo? Clara! A escolha agora é sua. Você pode aceitar a verdade ou se perder nas sombras. A mãe clamou, enquanto a visão dela começava a se desfazer na luz cada vez mais intensa. E ali, no limite de tudo, Clara se sentiu encurralada, o destino de todos em suas mãos. Mas então, em um giro inesperado, a luz explodiu e os gritos se tornaram um eco no vento. Uma nova onda de energia invadiu a sala, puxando Clara em direção ao chão. Ela caiu e o impacto foi tão forte que sua visão escureceu. Quando ela voltou a si, estava sozinha, mas não no mesmo lugar. Casa estava diferente. Cenas de sua infância se desenrolavam em seus olhos. Ela e seu irmão brincando juntos, os risos ecoando nas paredes. Mas havia algo de errado. Os rostos de amigos e parentes se distorciam, como se estivessem se transformando a cada instante. Clara! Uma voz familiar a chamou. Era seu irmão, mas sua expressão era estranha. Ele não parecia acolhedor. Você não entende ainda, não é? Você está presa aqui e a verdade vai te consumir. A mente de Clara girou. Como assim, presa? E por que ele estava daquele jeito? O que você quer dizer com isso? A voz tremeu, mas a determinação emergiu. Ela não iria desistir. Entenda, tudo isso faz parte de um plano. A tempestade que você sente é apenas o começo. E agora, uma escolha tem que ser feita antes que a última porta se feche. O que você fará, Clara? A sombra do passado tomou forma e o coração de Clara disparou. Ele estava sendo manipulado. Então, Marco apareceu novamente, mas seu olhar havia mudado. Ele estava resoluto, quase possuído. Clara, você precisa saber a verdade. Eu sou o verdadeiro herdeiro. O seu irmão é uma farsa. O pacto que você tanto teme vem de uma linhagem que não é sua. Clara ficou paralisada. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Sua mente estava em colapso. Pense, Clara. O que você realmente sabe sobre seu passado? Se você não agir agora, tudo estará perdido. As palavras desmoronaram a última barreira que restava. Marco estava se revelando de um jeito que ela nunca imaginou. A verdade, afinal, poderia ser bem mais sombria do que ela teve coragem de encarar. Clara sentiu um frio na espinha enquanto a tempestade rugia lá fora, mas essa era apenas a calmaria antes da verdadeira tormenta. Você não pode acreditar nele, Clara! O irmão gritou. A agonia em sua voz misturada a um desespero insuportável. As escolhas estão feitas, e esse ciclo não pode ser interrompido. Clara respirou fundo, as emoções se desenrolando como um rolo de papel. Mas a dúvida estava presente. Quem deveria acreditar? E o que realmente a esperava atrás da próxima porta? O céu lá fora ruiu com estrondo e o fundo da casa se abriu como um abismo. O que a tempestade realmente guardava? Por que Clara ainda se sentia perdida? Mesmo quando tanto parecia claro, ela precisava de respostas e rápido.
Clara se viu cercada por um silêncio opressivo, mas a tempestade lá fora rugia como um monstro faminto. Olhou ao redor, seu coração acelerando enquanto as palavras do irmão ecoavam em sua mente como um eco distante. A verdade estava tão perto, mas tão longe. Você tem que decidir, Clara! Marco gritou, sua voz se misturando ao barulho da chuva. Parecia estar lutando contra algo dentro dele, uma batalha interna que a deixou angustiada. O irmão permaneceu impassível, um sorriso sinistro se formando em seu rosto. A casa parecia estar sufocando e Clara precisava agir. Não, você não vai machucar o Marco. A voz dela saiu firme, mas dentro o medo se alastrava. O irmão se aproximou e a sombra de suas palavras pairou como uma nuvem negra. O que aquilo significava realmente? Mas o pacto foi feito, Clara. Você e eu somos mais conectados do que imagina. Ele sussurrou, o olhar brilhante, como se estivesse manipulando cada feixe de luz que entrava pela janela. Clara sentiu um nó na garganta. Aquilo tinha que acabar. Eu não aceito isso! Ela gritou, um grito de desespero e determinação. Você não pode controlar nossas vidas com seus segredos! No mesmo instante, uma onda de energia incrível percorreu o cômodo. O chão começou a tremer e Clara sentiu que suas forças se uniam. Ela olhou para Marco, vendo um brilho de esperança em seus olhos, e soube que juntos eram mais fortes. Vamos, Clara! Marco chorou, estendendo a mão. Ele estava ali, sempre ao seu lado. Apenas acredite em nós. Com isso, Clara avançou, unindo as mãos aos de Marco, e sentiu uma luz intensa envolvendo-os. O irmão hesitou. A sombra de seu poder vacilou diante de sua força, e naquele momento, as palavras de sua mãe ecoaram em sua mente. A verdade precisava ser revelada. Eu sou a guardiã das nossas espolhas, Clara declarou, a voz ressoando alto, cortando a tempestade. As paredes da casa tremeram e os rostos de tudo e de todos começaram a se distorcer. Luz e sombra colidiram em uma explosão de cores. As imagens de seu passado começaram a passar diante dela, como um filme acelerado. Lembranças de risos, alegria e amor. E no meio de tudo isso, a figura de seu irmão verdadeiro surgindo, cercada por uma luz pura. Mas era apenas um vislumbre. Um lembrete do que poderia ser. Você foi forte, Clara, a luz sussurrou. E então, tudo aconteceu. A explosão de luz engoliu o irmão. Ele gritou, mas não era um grito de dor. Era um grito de liberação. A tempestade lá fora começou a se dissipar e lentamente a verdade foi se revelando. Quando as sombras finalmente se afastaram, Clara e Marco estavam de pé, ofegantes, mas aliviados. O irmão desaparecera e a casa, que antes estava cheia de tensão, agora parecia um pouco mais leve. É isso? Clara murmurou, a dúvida ainda pairando no ar. O que realmente acontecera? Com um olhar, eles se confirmaram. Ambos sabiam que a batalha não estava totalmente terminada, mas um passo havia sido dado. Fizemos juntos, Marco disse, o sorriso retornando lentamente ao seu rosto. Mas e agora? O que vem a seguir? Clara olhou pela janela. A tempestade tinha dado lugar a um céu limpo. Sei que a verdade é mais complexa do que parece, mas temos que descobrir juntos. Ela tomou a mão de Marco e juntos se dirigiram para a porta. O futuro ainda era incerto, mas juntos tudo parecia possível. E antes que todos se despedissem, preciso que você preste atenção. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí.
Esmague o botão de like agora. Isso realmente ajuda muito. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Isso é para os verdadeiros fãs que entendem a importância de apoiar o canal. Não espere nem mais um segundo. Vamos nessa!